Olá, olá, como estamos? Vamos para mais um temita importante. Ayer nosotros estuvimos entonces hablando de que hablávamos ayer. De la reconciliação, um dos sacramentos, certo? Bueno, vamos dar seguimento hoje também com algo que é relacionado com os sacramentos, principalmente o sacramento da confirmação. E uma das coisas que vamos ver um pouquinho é sobre padrino ou madrina de confirmação. Mas é claro que para falar de padrino, madrina, temos que entrar um pouco realmente nesse sacramento para saber a importância, o que é esse sacramento. E nós outros iremos ver desde os documentos da igreja, não? Porque sempre digo, não vou falar justamente, bueno, como cura, estudamos sacramentos, tudo isso, claro, pero há sempre cura e cura, não? Um que é mais flexível, outro que é mais ou menos, pero para ser realmente coerente, a melhor coisa é seguir os documentos da igreja, porque assim não queda o eu, ou aquele já, o diocese tal, o país tal. Temos o catecismo da Igreja Católica, temos a Bíblia e temos o Código de Direito Canônico. E habla de este sacramento. Não é qualquer coisa, é algo muito importante. Por isso é confirmação. Confirmação, a palavra já vem de confirmar. É confirmar algo. E confirmar que? Confirmar e bautismo. Bueno, tem alguns escritos aqui que para que nós outros podamos ser realmente coerentes e chegar a esse ponto para que você realmente possa estar entendendo o que significa, não? Esse padrino ou madrina de confirmação. Quem pode ser? Quem pode ser padrino ou madrina? Não? Que deve ser? Não? Quem pode ser e que deve ser? Nós vamos fazer aqui um pequeno recorrido com algumas palavritas introdutórias para que podamos ir compreendendo isso que eu iniciei falando, sim? Muito bem. E se vocês querem fazer perguntas, deixar aí os comentários de vocês, como que é aí em la diócese de vocês, como que é em la paróquia de vocês, ponga aí os comentários, porque assim nós outros vamos sabendo mais ou menos como são as coisas, não? Porque na verdade algumas partes diferem, não? Porque também depende, né, da comissão episcopal, o obispo de cada diócese que pode realmente, né, poner aí as normas de acordo, porque o bispo tem todo o direito de fazê-lo, tá? Então, se vamos, vendo, né? Então, se partimos destas duas perguntas, quem pode ser e que deve ser para ser padrino, né? Estas são as perguntas que se fazem, tá? Trataremos, bueno, vou tratar, digamos, de poder respondê-las, estas perguntas, dentro com os documentos da igreja, tá? De acordo a lo que ensina a igreja e não lo que opina personal de tal ou qual cura de onde seja, tá?
ou teólogo, não, que vocês sabem que teólogo, os teólogos não estão de acordo um com o outro, né? Depende da teologia, digamos, da maneira de onde parte, né? De qual que seria seus, digamos, depende muito e varia muitíssimo. Teólogo, biblista, liturgista, vocês sabem que isso dá uma confusão, não? Porque cada um tem sua linha, não? Então, às vezes, interpreta o documento aí, pero a interpretação que uno hace, aí é o que se torna um pouquinho diferente, tá? Então, por isso, com os documentos da igreja, então não vamos estar seguindo personal tal cura ou algum teólogo, sim? Mas sim, vamos ver. Para isso, só citaremos seus documentos oficiais. Vamos citar cá os documentos oficiais da igreja. O sacramento de la confirmação. Vamos lá. Antes que nada, para ser buenos padrinos ou madrinas, devemos saber exatamente que é o sacramento de la confirmação. Gente, é importantíssimo. Quando elegir um padrino ou uma madrina de confirmação, que este realmente viva a fé e sepa o que realmente esta pessoa foi confirmada e essa pessoa conosca o que é o sacramento de la confirmação. Porque senão só vai estar aí justamente para, adorno, não? Para dizer que tem um padrinho, pero nem sequer sabe o que é a confirmação. Esse é um ponto principal, não? Primeira coisa que sepa e que é o sacramento de la confirmação. Porque é importantíssimo, gente. É muito importante, não? Nos diz o catecismo da Igreja Católica. Mira, o que disse o documento, digamos, da Igreja, que é o catecismo da Igreja Católica. Diz assim: com o bautismo e a Eucaristia, o sacramento de la confirmação constitui o conjunto de los sacramentos de la iniciação cristiana, cuja unidade deve ser salvaguardada. É preciso, pois, explicar a los fieles que a recepção de este sacramento é necessária para a plenitude de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia y a los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Mira, que profundo, não? Que profundo, não? O sacramento de la confirmação los une mais intimamente a la igreja e los enriquece com uma fortaleza especial del Espírito Santo. Não é algo forte, não é algo importantíssimo, algo essencial. E é necessário saber, é necessário, né? De esta forma, quedam obrigados a mais como autênticos testigos de Cristo, a extender e defender a fé com suas palavras e suas obras. E Catecismo da Igreja Católica, número 1285.
Esta cita é muito importante, tá? 1285, Catecismo da Igreja Católica, um documento que todos devemos saber. Todo catequista, digamos, os catequistas da confirmação deveria basar-se nos documentos da Igreja e não solamente no eu penso que deve ser assim. Nós outros, para sermos coerentes, temos que seguir as normas da Igreja, porque assim nós outros não vai defender aquilo que é meu, nem de cura tal, nem de coordenador de catequese, nem de catequista, tá? Pelo documento que disse a Igreja Católica sobre isso, tá? O signo principal que se utiliza para a confirmação é a unção com o aceite. Que sentido tem, né? Que sentido tem? O aceite, nós outros sabemos a importância, sim? E no rito deste sacramento convém considerar o signo de la unção e o que la unção designa e imprime e sello espiritual, não? E sello espiritual. La unção é o simbolismo bíblico e antigo, possui numerosas significações. O aceite é signo de abundância, tá? O azeite é signo de abundância. Isso diz justamente no livro de Deuteronômio 11:14. Né? Depois é também um signo de alegria, Salmo 23, versículo 5, Salmo 104. Tá? Depois também o azeite purifica, unção antes e depois de banho e dá agilidade. La unção de los atletas e de los luchadores é signo de curação, pois suaviza las conduções e las heridas. Aí nós outros vemos Isaías 1, Lucas 10. E todavia digamos, el ungido irradia beleza, santidade e força. Não? Além de tudo isso, não? El ungido, o que é ungido justamente com esse azeite, irradia beleza, santidade e força. Por isso, os atletas utilizavam, digamos, o azeite, os lutadores, tá? Para isso, porque justamente dá essa força realmente. Por isso é tão importante, tanta coisa que é tão importante, não, neste sacramento da confirmação. E isso que vocês veem solamente para que os padrinos, madrinas sepam e conozca o que é o sacramento de la confirmação, tá? Sacramento de la confirmação. Todas estas significações de la unção com azeite se encontram em la vida sacramental. La unção antes de bautismo com el óleo de los catecúmenos significa purificação e fortaleza. La unção de los enfermos expressa curação e consolo. La unção de Santo Crisma, depois de bautismo, em la confirmação,
y en la ordenación es el signo de una consagração. Tá? Uma consagração. Vocês sabem que, claro, no bautismo também se utiliza os dois olhos, não? O pré-bautismal, que é o catecúmeno, e a segunda unção é com o crisma. Tá? Então, para dar essa significação, digamos, de consagração. Por la confirmação, os cristianos, é decir, os que são ungidos, participam mais plenamente de la missão de Jesucristo e na plenitude do Espírito Santo que este possui, a fim de que toda sua vida desprenda ao bom olor de Cristo. Segunda carta aos Coríntios. Por meio de esta unção, e confirmando, recebe a marca e sello do Espírito Santo. Viste que importante é, não? Por meio de esta unção, e confirmando, recebe a marca e sello do Espírito Santo. Que lindo, não? E sello. E sello é o símbolo de la persona. Está no livro de Gênesis. Signo de sua autoridade. Gênesis 41. De sua propriedade sobre objeto. Deuteronômio. Por isso se marca a los soldados com o sello de seu jefe e a los escravos com o de seu senhor. Autentifica ato jurídico. Do livro de 1 Reis, documento e lo hace, se é preciso, secreto. Do livro de Isaías, 29, versículo 11. Cristo mesmo se declara marcado com o sello de seu Padre. E cristiano também está marcado com o sello. E é Deus que nos conforta fundamentalmente com ustedes em Cristo. Então, é muito importante, não? Com Cristo e que nos ungiu e que nos marcou com o sello e nos deu em arras el Espírito em nossos corações. Este sello do Espírito Santo marca a presença, a pertenência total a Cristo, a puesta a seu serviço para sempre, pero indica também a promessa de la proteção divina e la gran prueba escatológica. Catecismo de la Igreja Católica, número 1293. Depois o livro de Apocalipse e, no Antigo Testamento, o livro de Ezequiel. O desarrollo de la cerimônia. Como é o rito de la confirmação? Um momento importante que precede a la celebração de la confirmação, pero que, em certa maneira, forma parte de ella,
es la consagración de Santo Crisma. Es el obispo quien el Jueves Santo, en el transcurso de la misa crismal, consagra el Santo Crisma para toda su diócese. Quando a confirmação se celebra separadamente de bautismo, a liturgia de sacramento começa com a renovação de las promessas de bautismo e a profissão de la fé de los confirmandos. Assim parece claramente que a confirmação constitui uma prolongação de bautismo. Quando é bautizado, um adulto recebe imediatamente a confirmação, participa em la Eucaristia. En el rito romano, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmandos, gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo de dom del Espíritu. Y el obispo invoca así la efusión del Espíritu Santo. Y hace esta oración. ¿Tá? El obispo, cuando estende a mão e invoca assim a efusão do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, Padre de nosso Senhor Jesucristo, que generaste por el agua e el Espírito Santo a estos siervos tuyos e los libraste de pecado. Escucha nuestra oração e envia sobre ellos el Espírito Santo Paráclito. Llená-los de espírito de sabedoria, de inteligência, espírito de consejo, de fortaleza, espírito de ciência e de piedade, e coma-los de espírito de santo temor. Por Jesucristo, nosso Senhor. Amém. Sigue o rito essencial de sacramento en el rito latino. El sacramento de la confirmación es conferido por la unción de Santo Crisma en la frente. Ella imponiendo la mano y con estas palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El beso, saludo de paz con el que concluye el rito de sacramento significa y manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles. Catecismo de la Iglesia Católica, 1293, 1297, 1301. El padrino ou madrina acompanhará sus ahijados en el momento de la unción. Allí pondrá su mano derecha sobre el hombro de este, como una manera de decirle, yo te acompañaré en la vida de creyente, desde este momento y para siempre. Con mi palabra, mi cercanía y mi testimonio de vida católica. Por isso, o padrino não estará aí solamente para adorno. Está para um objetivo justamente que é de acompanhar a esta pessoa, a este ahijado ou ahijada. Para que serve um padrino ou madrina? Vamos ver então.
para que sirve? Tendo em claro que não é uma cerimônia civil, sino uma celebração de los mistérios de Deus que descende a uma pessoa concreta, então nos perguntamos sobre a unção de padrino e la madrina em la confirmação. Qual é a função de padrino e de la madrina em la confirmação? Tá? Las notas preliminares de ritual de la confirmação nos dice: habitualmente, cada confirmando será assistido por um padrino que o acompanhará a receber o sacramento e o apresentará ao ministro de la confirmação para a santa unção e no futuro la ajudará a cumprir as promessas hechas fielmente no bautismo. Es conformidade com o Espírito Santo que ha recebido. Como podemos ler, la unção de padrino, la função de padrino, madrina, não é solamente estar em la cerimônia. Começa com la preocupação por la preparação prévia de ahijado. Por isso, la recomendação eclesial. E diz assim: atendiendo a las circunstâncias pastorales actuales, conviene que o padrino de bautismo, se está presente, seja também padrino de la confirmação. De esta maneira, se significa com maior claridade o nexo entre o bautismo e a confirmação, ao mesmo tempo que a função e o ofício de padrino se torna mais eficaz. Más allá de esta recomendação, cujo fundamento tem que ver com o compromisso que se adquiriu ao querer acompanhar a vida de uma pessoa desde o mesmo bautismo, a costumbre em outras partes, digamos, é distinta. É que fomos a maioria bautizados de bebês. É assim que nos eligieron nossos padres, la madrina e o padrino. Por isso, o padrino ou la madrina de confirmação lo elige quem receberá o sacramento, que já é majorzito para sê-lo. Assim também lo prevê mesmo texto citado. Não? Isso é um pouquinho interessante, porque se os padrinos que foram os padres que elegeram para a confirmação, claro, a pessoa que vai ser confirmada tem o direito, já que ele vai responder por si, tem o direito de elegir o padrino que queira, né? Desde que esse padrino possa cumprir, digamos, essa função de acompanhar. Pero, como se disse também, dentro da norma da igreja, pode ser o mesmo padrino de bautismo. Então se disse também esta nota: sin embargo, de nenhuma maneira se exclui a faculdade de elegir o próprio padrino
de confirmação. Também pode suceder que os mesmos padrinos presentem a seus ninhos. Corresponderá ao ordinário do lugar, teniendo em conta as circunstâncias de cada lugar, determinar que disposições se hão de observar em sua diócese. Cada diócese pode, não realmente, poner o que lhe parece realmente mais conveniente de acordo com a realidade. Tá? Agora bem, se bem é que será confirmado, pode elegir a qualquer, não qualquer pode ser elegido para esta missão. Deve reunir certas características essenciais, assim disse as prenotadas de ritual. É o que disse o ritual justamente para isto. Los pastores de almas procurarão que o padrino elegido por ele confirmando ou por sua família seja espiritualmente idôneo para o ofício que assume e que posseia as seguintes qualidades. Vamos ver quais são as qualidades para um padrino ou madrina de confirmação. A. Que seja bastante maduro para cumprir com suas obrigações de padrino. Que seja bastante maduro, então não pode ser qualquer, não pode ser um que com 15 anos já se confirma neste momento e já será padrino. Isso já não é bem pensado, não? Há que ver. B. Que pertença à Igreja Católica e que haja recebido os 3 sacramentos da iniciação, que são bautismo, confirmação e Eucaristia. Bautismo, confirmação e Eucaristia. C. Que não esteja impedido por el direito para desempenhar esta função. Que não esteja impedido por el direito para empenhar esta função. Então, você já deve saber mais ou menos o que seria um impedimento por direito, não? Não sei, aquele questão de parejas, né? Digamos que um divorciado que está com a noiva pareja, não pode, porque se está assim, está... Você já sabe o que disse sobre divorciado, não? Que se separa, que se divorcia de sua mulher, foi casado pela igreja e se une a outra, então se está em adultério, está contra realmente as normas, digamos, da igreja. Então, se não pode ser padrino nessas condições. E há muitas outras formas também. Bueno, o que diz o Código de Direito Canônico? O Código de Direito Canônico diz que deve ter as mesmas características que o padrino de bautismo. E esta é a enumeração que hace. Para que alguém seja admitido como padrino, é necessário que 1. Haja sido elegido por quem vai a bautizar-se, ou por seus padres, ou por quienes ocupam seu lugar, ou, faltando estes, por el párroco ou ministro, e que tenha capacidade para esta missão e
intenção de desempenhá-la. Não é fácil, hein? 2. Haja cumprido 16 anos, ou a não ser que o obispo diocesano estabeleça outra idade, ou que, por justa causa, o párroco ou o ministro considere admissível uma exceção. 3. Seja católico, esteja confirmado, haja recebido já o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve, ao mesmo tempo, uma vida congruente com a fé e com a missão que vai assumir. 4. Não esteja afetado por uma pena canônica legitimamente imposta ou declarada. 5. Não seja padre ou la madre de quem se haja de bautizar. Código de Direito Canônico 874. Então, acá já surgiu que tinha padre que ia ser padrino, pero não pode padre ser padrino, tá? Los padres não podem ser padrino para a confirmação. Direito Canônico, Código de Direito Canônico 874. Preparar o coração de acordo a todo o que hemos leído. Devemos ter em claro que a preparação espiritual de padrino ou la madrina de confirmação é muito importante. Para isso, deve estar em graça por la prévia confissão sacramental de los pecados. E é muito importante que participe de la comunhão eucarística, sem a cerimônia se hace dentro de la misa. Não só dizer-lhe a seu ahijado que está presente, senão a imitação de São Pablo. Ensinar-lhe o caminho. Sigam mi exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Primeira carta dos Coríntios 11, capítulo 1. Isto é uma preparação justamente, gente, visto que não podemos fazer o sacramento qualquer coisa. É muito importante conhecer os sacramentos para que nós podamos viver melhor e também ajudar outras pessoas realmente a conhecer, para viver. Pero não é conhecer por conhecer, não é conhecimento intelectual. É esse conhecimento que nos ajuda para a vida. Eu espero que aproveite, que tenha gostado, digamos, e que tenha entendido o significado de ser padrino, tá? Que Deus Todo-Poderoso los bendiga, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém.